Pai bondoso, queremos te agradecer por suas bênçãos, por seu amor, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Pai, porque ao estudarmos sua palavra, nós enchemos o nosso coração de alegria em saber que o Senhor está em breve voltando. Todo o mal que circunda esse mundo vai findar. Muito obrigado por o Senhor nos colocar numa posição tão privilegiada, Pai. Queremos te pedir que possamos honrar essa posição. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, amém. No intervalo, alguém disse que não existe tanto um problema em dizer se é Rússia ou se é União Soviética. E eu entendo que, de fato, essa pessoa está certa. Mas o problema, que eu não expressei bem, é: será que o Rei do Sul foi de fato encerrado ou terminado o seu poder em 1989? Ou será que ele só teve todas as suas terras tomadas, inundadas, mas que Rússia ainda havia permanecido? E é esse de fato o problema. Esse de fato é o problema que eu estou tentando trazer vocês agora, que a gente vai tentar resolver nos próximos minutos. Então, o que a gente fez foi colocar aqui a história de Miller. A gente está voltando na história, colocando aqui a história de Miller. Ok? Então, o que a gente disse é que nesses 2 anos, Miller passou estudando a Bíblia. E nos próximos 25 anos, ele esperava, em 1843, a volta de Cristo. Então, quando a gente chega nessa data, 1818, você tem toda a mensagem já estabelecida. Miller havia estudado tudo e chegado à conclusão do que ia acontecer aqui no fim. Foi isso que aconteceu naquela história. Quando a gente chega aqui, isso é o aumento do conhecimento. Qual é a quantidade de conhecimento que a gente tem aqui? 100%. Todo o conhecimento havia sido dado aqui. Qualquer coisa que vai acontecer daqui para frente é um refinamento, uma clarificação do conhecimento que havia sido dado aqui. A predição já havia sido feita, ok? A gente consegue ver isso. Grande conflito, página 329, parágrafo 2. 2 anos dedicara ele, Miller, ao estudo da Bíblia, quando em 1818 chegou à solene conclusão de que dentro de 25 anos, aproximadamente, Cristo apareceria para a redenção de seu povo. Não necessito falar, diz Miller, do júbilo que me encheu o coração em vista da deleitável perspectiva, nem do anelo ardente de minha alma para participar das alegrias dos remidos. O irmão está falando isso que a gente acabou de comentar aqui. Grande conflito, página 329. Então, quando a gente vai para a história millerita, em Apocalipse, essa história é descrita em Apocalipse 10. E como que Apocalipse 10 conta essa história para a gente? Essa é a experiência que acontece aqui, no 1844. Mas essa história é toda descrita em Apocalipse 10. Como ela é descrita em Apocalipse 10? São 7 trovões. Quem é que emite os 7 trovões? Como que são emitidas? Os Apocalipse 10, 3. Clamou com grande voz, como quando ruge um leão,
E quando clamou, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Quem é que emite os trovões? Como que é clamado os trovões? Como um leão. Ok? Então a gente tem o leão que fala. Ele fala os 7 trovões. Ok? A gente sabe que os 7 trovões são eventos na história milerita. A gente precisa provar isso de novo ou todo mundo consegue entender o que a gente está falando aqui. Se tiver dúvida, especialmente para quem estiver vendo na internet, a gente tratou disso nos 2 vídeos chamados 2520, que foi publicado há 2 semanas, ou há 1 semana. Então a gente tem esse leão. Esse leão emite esses 7 trovões. Ok? Vamos a Amós. Amós 3. Amós 3:7. Amós 3:7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quando o Senhor faz, Ele revela. Ok? O livro estava selado até o tempo do fim. E o que o Senhor vai fazer? Ele vai revelar o livro, vai abrir os selos. Quando o livro está selado, ele tem selos, ok? Então, até o tempo do fim, o livro de Daniel estava selado. E o que o Senhor vai fazer é revelar o livro nessa história dos 7 trovões. Ele vai remover. Quantos selos a gente encontra em Apocalipse? 7. Ele vai remover os 7 selos do livro, ok? Ele faz isso quando o leão fala. Vamos no verso 8. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Essa história é a história de profecia, ok? O Senhor vai revelar. Ele não vai fazer nada dessas coisas sem revelar a seus servos, os profetas. Então essa história dos 7 trovões é um paralelo. Aqui outra história. 7 selos. É a história das 7 igrejas. Esses 7 são paralelos, são eventos paralelos. Então a gente tem essa história acontecendo bem aqui, na história milerita. São 7 selos. E os selos, a gente acabou de dizer, é o quê? É a obra de abrir as verdades. Então quando a gente chega aqui atrás, no tempo do fim, uma profecia se cumpre, o primeiro selo foi removido. E essa história continua. E a gente vai encontrar os 7 selos sendo removidos até a gente chegar no dia 22 de outubro de 1844, quando o 7º selo havia já sido removido. Essa é a história de Miller. Você fala sobre esses selos nessas palestras que você fez em 2520? Só sobre os trovões. Eu não entendi a associação que você fez de ter aberto o primeiro selo em 1798, selo e ir abrindo até 1844. Porque os selos falam. A igreja primitiva. Tá. Não, eu não entendi a pergunta. Também não, deixa eu falar. Pode fazer a pergunta. Eu não entendi a pergunta. Por que você trouxe para 1798 os selos novamente? Porque esses selos Porque a história são anteriores. A história dos selos começa lá atrás, Sim, na história das igrejas. sim, Éfeso, sim. Esmirna, Pérgamo, etc. Essa história vem lá de trás.
seguindo, ok? A gente entende isso. Mas quando a gente chega nessa história, a gente coloca esses 7 selos em paralelo com esses 7 trovões. Uma forma de ver isso são fractais. Você tem 7 selos que vão lá de trás até o fim. E você tem uma porção da história que contém as mesmas características de toda a história. A gente tem os 7 selos, onde a mensagem milerita vai ser toda aberta, passo por passo. Eu vou apagar isso. Na verdade, não vou apagar, vou deixar ali por enquanto. O que a gente vai fazer é apagar isso. Vocês estão conseguindo me ouvir por causa da chuva? Todo mundo está ouvindo? Então, os 7 selos, a gente entende, é como Deus abre uma mensagem. Mas quando a gente chega aqui, essa mensagem de Miller, que já estava posta aqui, ela vai ter uma clarificação, vai ser clarificada. Por quem? Quem vai clarificar essa mensagem? Samuel Snow. Ok? Então, Samuel Snow vai vir com uma mensagem. E a mensagem de Samuel Snow vai ser aberta. Como que uma mensagem é aberta? A gente acabou de falar. Passos, 7 selos. Precisa ser removido. Eu não tenho tempo de entrar em todas as intricações. Existe? Em todas as intricações de como essa história se dá. Mas em breve, vocês vão ter isso disponível em português, ok? Para vocês possam pesquisar por vocês mesmos. E talvez, na última semana da escola, a gente vai entrar em detalhes aqui, nessa história. Mas, por enquanto, eu quero dar um ponto de partida para vocês. Só um ponto de partida. Não tem o objetivo, nem a ganância de dar toda a informação que existe sobre esse assunto hoje. Então, Samuel Snow, esses 7 trovões, dessas mensagens que vão acontecer aqui, vão ser repetidos em Samuel Snow. A gente pode ver isso através de fractais, esses 7 trovões. A gente vai ver como Samuel Snow traz a história de Miller e clarifica essa história para predizer o dia 22 de outubro de 1844. Eu tenho bastante texto sobre isso, e eu vou tentar não ler, vou tentar colocar alguns aqui. Mas o que Samuel Snow faz, ele vem aqui, bem aqui atrás, no ano 1843, no verão. Em 1843. Ele lê uma carta que Miller publicou. Não era uma carta, na verdade. Miller mandou uma... Não era publicada. Miller mandou uma carta para Himes, se eu não me engano. Deixa eu abrir. Uma carta para Himes. Em 1843, antes do primeiro desapontamento. O que Miller fala nessa carta é que eles deveriam esperar o Senhor no outono. E o motivo que eles deveriam esperar o Senhor no outono era porque os tipos,
Os tipos que foram cumpridos na primeira vinda de Cristo foram cumpridas nas festas da primavera. Então agora ele fala, na segunda vinda, os tipos devem ser cumpridos na história das festas do outono. É isso que Miller fala na carta. Vou ler um pedaço para vocês. Eu vou te dizer por quê. I'll tell you why, if you accept. Irmão Himes, tem bastante coisa. Eu vou ter que traduzir simultaneamente, tem bastante palavras que eu não tenho ideia do que significam. Eu vou deixar para ler isso depois. Depois eu vou mandar para vocês no grupo essas notas em português. Eu tenho elas, na verdade, em português, mas não aqui. Talvez eu tenha aqui. Irmão Himes, minha saúde está melhorando, como os meus pais diriam. Tenho agora apenas 22 furúnculos, desde o tamanho de uma uva até uma noz, no meu ombro. Lado, costas e braços. Estou verdadeiramente aflito como Jó. E tenho muitos consoladores, só que eles não vêm me ver como os de Jó. Os seus argumentos não são tão racionais. Quero ver o irmão Bliss. Espero que ele esteja certo sobre a terminação dos períodos, mas eu acho que ele não está. Eu lhes direi por quê. Se vocês examinarem, encontrarão todas as cerimônias e tipos da lei que eram observados no primeiro mês ou no equinócio vernal. Eles tiveram seu cumprimento no primeiro advento e sofrimentos de Cristo. Mas todas as festas e cerimônias no sétimo mês ou equinócio de outono só podem ter sua realização no seu segundo advento. Então, o que Miller faz no dia 17 de maio, no verão, é falar e dar a primeira informação que é necessária para o entendimento que vai vir nessa história toda. Miller diz, a segunda vinda, se tiver que se cumprir segundo os tipos, vai ser nos tipos do outono. Isso aqui é antes de 1844. Dia 17 de maio de 1843, no verão de 1843, nosso calendário. Então, Miller está presente aqui. Isso para a gente, a história de Samuel Snow, é o tempo do fim. Entenda, a gente está fazendo um fractal da história de Samuel Snow. Então, Samuel Snow vai ter um aumento de conhecimento, assim como teve Miller, sobre esse assunto. Ele se baseia nisso e vai ter um aumento de conhecimento. Isso vai ser publicado. Na verdade, não vai ser publicado. Samuel Snow vai mandar uma carta para Nathanael Soudard, no dia 16 de fevereiro de 1844. E o que ele diz na carta é que ele fala, o Senhor me mostrou que a gente vai precisar esperar um pouco mais. Lembrem-se, o desapontamento vai estar aqui, 19 de abril. De 1844. E aqui atrás, antes do desapontamento, ele vai dizer, o Senhor me mostrou que a gente vai precisar esperar um pouco mais e sofrer. E aí ele dá as razões porque ele chegou a essa conclusão. Ele vai passar por uma série de profecias de tempo. Ele vai falar da profecia dos 6.000 anos. Ele vai falar dos 7 tempos de Levíticos 26. Vai falar dos 2.300 dias de Daniel 8. Vai falar dos 1.290 e 1.335. E vai concluir dizendo que a visão, embora tarde, não mentirá. Ela virá. É isso que ele vai dizer. Isso foi publicado
Essa carta foi enviada no dia 16 de fevereiro de 1844. Isso é o aumento do conhecimento. A gente chama isso de aumento do conhecimento. Onde ele está tendo seu aumento de conhecimento na mensagem que ele vai entregar, que vai culminar no dia 22 de outubro. Ok? Tem alguém que, para alguém, isso não está fazendo sentido nenhum? Vou tomar seu silêncio como está fazendo sentido. Verão de 43, Miller mandou uma carta para Hymes. O que Miller fala para Hymes é: ele espera que os cálculos de Bliss, de um dos irmãos, esteja correto. Vamos ver como é que está escrito. Mas ele diz que não concorda com os cálculos do irmão Bliss. Não, isso vocês não têm isso. Ele não concorda com os cálculos do irmão Bliss. Porque ele fala, se isso tiver que acontecer, se as coisas tiverem que acontecer, essas coisas vão acontecer segundo o cumprimento dos tipos do outono. Porque na primeira vinda de Cristo, os tipos foram cumpridos no inverno. Primavera, perdão. Ok? Então ele está falando, os tipos na segunda vinda, a história que nós estamos vivendo, vão ser segundo o outono. Ok? Então é isso que ele está falando. Aqui atrás, antes do próprio desapontamento. Miller já sabia disso. Já te dou... Tá bom. Lembrem ontem, a apresentação do irmão Gabriel. Ele falou pra gente quem era Miller na primeira linha que ele fez. Enoque. Então você tem Matusalém e Noé. Matusalém e Noé vêm depois para juntar as profecias de Miller. Ok? E ele leu um texto para a gente, eu não lembro a referência, mas ele leu um texto para a gente que diz: a mensagem de Matusalém e Noé eram confirmadas pela transladação de Enoque. Então eles olham para o mensageiro aqui atrás, e eles têm toda a sua mensagem confirmadas por esse mensageiro. Então, quando essa transição acontece, você tem esse mensageiro, que é o testemunho para o que vai ser falado aqui. Ok? Vocês lembram disso na história ontem, quando a gente leu sobre a história de Enoque, certo? Se eu falar alguma coisa e você não estiver entendendo, não me deixe continuar. Aumento do conhecimento. Samuel Snow. Qual a próxima coisa que a gente vai ter? Formalização. Formalização da mensagem na história de Samuel Snow. Nessa história do refinamento daquela mensagem vai ser dado quando a explicação de Samuel Snow a esse irmão Nathanael Soldard, é o nome dele, vai ser publicada na Advent Review, na Advent Herald, na verdade. Então a carta que ele mandou para o irmão vai ser publicada, bem aqui. Advent Herald, acho que é isso, Herald. Ela vai ser publicada no dia 3 de abril. Isso a gente marca como a formalização. Formalização da mensagem.
Mas que a gente precisa, o que a gente vai ver quando a gente lê, mais uma vez, eu não tenho tempo para ir ler todos esses textos com vocês, por isso eu estou comentando, para que quando vocês estudarem, vocês tenham um ponto de referência. O que a gente vai encontrar é que essa carta foi publicada. E ela foi publicada a pedido de Samuel Snow na revista. Então ele publicou porque ele pediu. Mas o que eles fazem? Eles colocam um texto ou um disclaimer, um aviso. A pessoa que publica, Himes, vai colocar um aviso. E o que ele vai falar essa é a ideia do nosso irmão Snow, Samuel Snow. Mas nós não concordamos com ele. Está errado. Embora foi publicada na revista, eles dizem, nós não concordamos. Então você tem aqui, antes do desapontamento, aqueles que não concordam. Você tem pessoas que negam aqui essa história. Ok? Dia 3 de abril. Negado. As pessoas... Prestem atenção nisso, isso é realmente importante. Embora foi publicada, eles diziam, nós não cremos. Ok? Isso foi publicado dessa forma. Quem publicou disse que não cria a mensagem. Exato. Uhum. Tenho. Se quiser mandar no grupo do WhatsApp. Então, o que acontece depois nessa história é o dia 19 de abril. Bem aqui, a gente tem o quê? Desapontamento. E esse desapontamento, na nossa história, a gente faz um paralelo a 11 de setembro, certo? A segunda mensagem chega. Ok? Então, aqui, no dia 19 de abril de 1844, a gente tem um desapontamento. E o que acontece quando tem desapontamento? O fanatismo começa logo em seguida. Remorte diz no Spirit of Prophecy, volume 4, página 243.1, ela fala, foi nesse tempo que o fanatismo começou a aparecer. Então, Satanás estava tentando, nesse tempo, enganar as pessoas. Hã? Sou Gabriel, tá bom? Só sai página 74. Ah, então, desculpa. Então, Hermote diz que foi nesse tempo que começou a aparecer o fanatismo. Ok? No desapontamento, você tem o fanatismo aparecendo. Então, não foi depois de 19 de abril, o desapontamento, que leva eles a estudarem os tipos das festas e olharem que elas se cumprem das mesmas datas, antes um pouquinho, eles já estão nesse estudo. Samuel Snow. Miller. Samuel Snow. Samuel Snow. Samuel Snow já tá olhando para isso. Antes do desapontamento, Samuel Snow já estava dizendo que não, a gente vai esperar mais. E essa na 19 de abril, quem chegou à conclusão dela? Todos os pioneiros estavam pregando que aqui era a vinda de Cristo. Samuel Snow não. Não. Samuel Snow falou, a gente está esperando aqui. E ele falava assim, meus irmãos, eu não quero que haja contenda. Não estou dizendo isso porque eu quero dissensão entre nós. Mas o que Deus me mostrou é que a gente vai precisar esperar mais além desse ponto. Eu não quero ser visto como aquele que não anseia pela breve vinda de Cristo. Mas o que eu vi é que a gente vai ter que esperar. Era isso que ele dizia para os irmãos nessas cartas. Nessa carta especialmente, que foi republicada aqui. Ele estava se referindo a 22 de outubro, esperar mais. Ele se referindo a 22 de outubro, que ia descobrir depois? Ou um outro sentido? Ele já sabia que ia ser no outono. Só não sabia nada. Ele só não sabia a data. Porque o outono seria pela tipificação do Então é isso que ele está se referindo, esperar mais. Que era... Uhum. Ele sabia que não era aqui, ele sabia que era no outono. Então ele já sabia que a gente ia ter que esperar mais, ok?
Dia 2 de... A propósito, depois a gente volta aqui então. Desapontamento, fanatismo. Então, a próxima coisa que vai acontecer... Vou colocar aqui. Meia-noite. Quando foi meia-noite? 21 de julho de 1844. O que acontece aqui? Tabernáculo de Boston. A gente tem a meia-noite. A pregação no Tabernáculo de Boston marca a meia-noite. Perdão? 21 de julho. 22 de outubro. 1844. Foi quando foi pregado num tabernáculo em Boston para cerca de 3.000 pessoas. A terminação do ano, a terminação do período no dia 22 de outubro. Onde tem essa informação? Essa? Está nos textos. Eu tenho esses textos aqui. Eu vou falar agora para vocês. O Grande Conflito, página 398. E José Bates também fala isso. Eu vou mandar isso para vocês. Naquela revista da nossa Campal, aí vem o esposo, também tem essas informações traduzidas. Mas se isso para a gente é meia-noite, como que a gente descobre? Perdão? Acho que é o primeiro ou o segundo. Vamos voltar para cá. Vamos voltar nossa atenção para cá. Se estiver com sono, levante. Fique em pé. Isso é importante. Ok? Essas 3 datas que eu acabei de colocar no quadro são extremamente importantes para a gente. Mais uma data eu vou colocar aqui. 15 de agosto de 1844. Porque essas datas são tão importantes para a gente? Porque a gente tira essas datas de onde? De Esdras 7, 9. Então a gente entende que esse é o primeiro dia do primeiro mês. Ok? Estou partindo do princípio que vocês já entendem essas coisas. Eu não posso voltar lá para mostrar isso. A gente entende que esse é o primeiro dia do 5º mês. Esse é o 10º dia do 7º mês. E esse é o 5º dia do 4º mês. Ok? O que a gente faz com essas datas? Ou por que a gente usa essas datas? De onde a gente tira essas datas? Das festas. A irmã tem um texto. Eu vou ler esse texto para a gente agora. O Grande Conflito, página 399. Página 398.4. Ela diz: argumentos aduzidos dos símbolos do Antigo Testamento apontavam também para o outono como o tempo que deveria ocorrer o acontecimento representado pela purificação do santuário. Isso se tornou muito claro ao dar-se atenção à maneira porque os símbolos relativos ao primeiro advento haviam se cumprido. Então ela começa a falar dos símbolos do primeiro advento. Ela fala da morte do cordeiro, das primícias, como isso simbolizava a Cristo. E ela diz no parágrafo 2 da página 399, aqueles símbolos se cumpriram não somente quanto ao acontecimento, mas também quanto ao tempo. Ela vai dar mais informações. Mas ela está dizendo que os símbolos das festas no primeiro advento cumpriram-se quanto ao tempo. Ok? Não foram só os eventos, mas ao tempo. E aí no parágrafo seguinte ela vai dizer, de igual maneira, os tipos que se referem ao segundo advento devem se cumprir ao designado tempo
no culto simbólico. Então a gente vem para a história milerita, a gente vai olhar os tipos quanto ao tempo, ok? E o dia primeiro do primeiro mês, a gente vai encontrar que esse tipo se cumpre. A gente vai para Esdras 7:9, a gente vai encontrar essas informações, ok? Tá todo mundo comigo? E a gente pega todas essas datas, encontra informações valiosíssimas e vê como esses tipos se cumpriram perfeitamente, ok? Sem eles saber, isso eles não sabiam, mas se cumpriram na história do segundo advento, os tipos. Espero que todo mundo esteja acompanhando, isso é extremamente importante. Então, como a gente olha para isso que eu acabei de colocar aqui embaixo, para a gente, isso é uma das coisas mais importantes. Isso é uma das verdades mais lindas que você vai poder tirar da Bíblia. Isso demonstra como Deus é um Deus perfeito e como Ele faz e como Ele anuncia de forma clara nessa história o fim desde o princípio. Porque isso nos leva para a história de Esdras. Existe uma perfeição nas profecias aqui. Primeiro dia do primeiro mês, quinto dia do primeiro mês, do quarto mês, primeiro dia do quinto mês, 10º dia do sétimo mês. O que a gente faz com isso? A gente tem informação agora. A gente tem uma palavra. Um D, um M. O que a gente faz com uma palavra? Como a gente estuda a Bíblia? Texto prova. A gente pesquisa a mesma palavra em toda a Bíblia. Texto prova para a gente é metodologia, ok? Então a gente tem a metodologia. A gente encontra esses símbolos. Essa é a nossa metodologia. Então vamos olhar para essa história. Porque nessa data, dia 2 de maio, de 1844, Samuel Snow vai fazer a predição. Aqui ele vai fazer a predição. E essa predição que ele faz é quando? Quando é a predição? Predição dos otomanos. A predição é antes da meia-noite. É um símbolo esquisito. A gente vai usar ele. Eu não sei qual vai ser o melhor. Não sei se como a gente usa isso? PA minúsculo M. A predição antes da meia-noite. Porque foi antes da meia-noite. Já havia uma predição feita. Ok? Antes da meia-noite, a gente tem a predição. Agora a gente vai chamar essa predição de PAM. É assim que a gente está chamando agora essa predição. Dia 2 de maio. Agora vamos voltar para a metodologia. A metodologia diz que esses tipos se cumpriram quanto ao tempo. Quando foi dia 2 de maio no calendário? Vocês não são obrigados a saber agora. Se vocês pegarem, parte de vocês já viram, já tiveram contato com uma tabela que Noel de Rosal fez, colocando as datas e comparando o nosso calendário com o calendário caraíta. Vocês vão voltar nessa história. Essa data é o dia 14 do primeiro mês. O que o dia 14 do primeiro mês é? Páscoa. O que aconteceu na Páscoa? História de Cristo. Cristo morre. O que aconteceu na Páscoa? Na história de Cristo? A gente tem lá a meia-noite. Não temos? E o que aconteceu antes da meia-noite? Cristo fez uma predição. E a predição era: alguém de vocês vai me trair. Antes da meia-noite, a predição é feita. Quando a predição é feita, Judas sai da mesa. Antes da meia-noite, você tem esse grupo que abandona a mesa. É antes da meia-noite que você tem o joio sendo atado. Não é mais na meia-noite, agora é antes.
Não sei se vocês entenderam o que eu acabei de dizer. Eu acabei de dar para vocês uma informação que é um péssimo hábito que todos nós temos. Qual o hábito que a gente tem feito desde 1989? A gente pega o marco profético que está lá na frente, coloca aqui, mais perto. Porta da graça se fecha para o adventista no decreto dominical. Não, clamor da meia-noite. Isso causa sacudidura no movimento. E a gente fala o seguinte, não é mais no clamor da meia-noite, é na meia-noite. Porta da graça se fecha. Estava lá na frente, agora está aqui pertinho. Todo mundo está atemorizado. Todo mundo está com medo, porque está perto. Está tudo muito claro que a meia-noite está aqui, as portas. A gente faz o seguinte, não é meia-noite, é antes. Antes da meia-noite. Antes da meia-noite, Judas deixa a mesa. Isso é um péssimo hábito que a gente tem, adicionar marcos proféticos. A gente fica adicionando marcos. O que eu não fiz ainda é comparar essa história, a formalização da mensagem, com essa história. Porque o que Samuel Snow fez nessa história espero achar. A previsão foi 21 de maio. 2 2 de maio. de maio. Eu não sei onde está nas minhas notas. Ok. Se estiver... Na nossa biblioteca a gente tem um livro, não sei se tem aqui, Foundations of Seventh-day Adventist Mission and Message. Não. Na nossa biblioteca a gente tem um livro do Dempsey. E nesse livro, a gente pode tirar isso das próprias cartas de Samuel Snow, mas eu vou tirar daqui de um texto dele, porque ele resume melhor, bem. O que ele diz é, depois de alguns meses, que seguia o primeiro desapontamento, pois é, vou tentar então abrir aqui no documento. Eu estou no texto 10.1. A gente está na página 75, 76, só um minuto. 77. Ok, página 80. 81 melhor. (81) 93.5. Começa na página 80, finalzinho. Depois de alguns meses, após o primeiro desapontamento, uma definição de tempo exposta por Snow despertou a atenção de muitos mileritas. Já em fevereiro, voltem para cá, olhem comigo. Qual página? Página 80, finalzinho, indo para 81. A gente já está no 81 agora. Então ele está falando já em fevereiro. Olhem para cá. Tem uma pergunta antes. Qual a diferença de fevereiro para abril? Qual a diferença da mensagem de Snow de fevereiro para abril? Nenhuma. A única diferença é que isso aqui era uma carta e que aqui a carta foi publicada. Essa é a única diferença, mas a mensagem é a mesma. Ok? Então já em fevereiro de 1844, com base no fato de que a 69ª semana de Daniel 9, 27, terminou no outono de 27 depois de Cristo, ele considerou que o segundo advento ocorreria no outono de 1844. O que ele está falando, se a gente fosse nos textos de Snow, a gente iria ver, é que aqui atrás
Samuel Snow tinha falado isso. 457. Vinte e sete. 483. 1817. É exatamente desse jeito que eu acabei de colocar aqui para vocês, que Samuel Snow descreve essa história. Ok? Dessa forma, ele divide. Isso somado dá 2.300, ok? 69 semanas. Vai te levar 27. São 483 anos. O que sobra é 1817. Foi isso que ele explicou. Só isso. Bem aqui. Ok? Na formalização. Depois você já tem, parece que já está no grupo os textos. Então vocês depois vão poder voltar e ler cada coisa que eu estou falando para vocês. O que vai acontecer aqui? Qual a diferença daqui para cá? O texto continua. A resposta é: em maio de 1844, Snow calculou o fim dos 2.300 dias no outono de 1844, por causa de sua opinião de que a crucifixão ocorreu em meados da semana da 70ª semana, na primavera de 31, e de que a 70ª semana terminou no outono de 34. Olha o que Snow acabou de fazer. Não sei se vocês se deram conta. Talvez não, porque eu estou tentando correr um pouco. Snow pegou essa história aqui e foi exatamente assim. Quando ele publicou isso, ele não falou da 70ª semana, ele não comentou ela. A única coisa que ele falou é que a 69ª semana terminava no dia 27. Então você tinha mais 1817 anos que te levavam ao fechamento da Porta da Graça. Mas aqui, na predição antes da meia-noite, ele fala algo mais. Ele vai adicionar o quê? Ele vai fazer o que a gente tem costume de fazer, adicionar marcos. Ele vai colocar 457, 27. Ele vai adicionar um marco profético. E vai adicionar mais um marco profético. Vocês conseguem entender isso? Esse é o argumento agora. Samuel Snow adiciona marcos proféticos. Com base em quê? Qual é o assunto agora? Porque ele está adicionando marcos proféticos. Qual é o assunto dessa história aqui? As festas. Perceba, o que a gente está fazendo hoje é a mesma coisa. A gente está adicionando marcos proféticos na nossa história. Qual é o assunto aqui? Daniel 9. Vinte e quatro. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados. O assunto hoje, quando se trata da predição antes da meia-noite, é sobre onde acaba o pecado. O pecado acaba antes ou depois da meia-noite? Como eu disse para vocês, o que tem acontecido hoje, em grande escala, é ataque. A mensagem que a gente está ensinando, o pecado deve ser colocado para fora antes da meia-noite. E o que está sendo ensinado é que em algum ponto entre a meia-noite e o clamor da meia-noite, ponto B, é onde o pecado vai acabar. O assunto do profeta Snow
Snow. O assunto, quando ele adiciona esses marcos, isso é baseado nesse assunto, de dar fim aos pecados. Isso é antes da meia-noite. Então existe esse ponto, que é um contra-argumento a esse ponto. A gente diz, esse ponto é falso. Isso é falso. É aqui o verdadeiro ponto. É esse ponto, é uma contra-resposta a isso. A gente vai, talvez nas últimas aulas, na semana que vem, não sei se é essa, né? Na outra semana, a gente vai entrar mais nessas coisas. Isso é muito importante. Ok? Então lembrem, meia-noite, história de Cristo, no dia 14, Cristo faz uma predição antes da meia-noite. Antes da meia-noite, ele diz que alguém ia trair. E antes da meia-noite, você tem Judas saindo e abandonando a mesa. Ok? Enquanto eu estava conversando, quem é Snow na nossa história? Essa estrutura que eu acabei de dar para vocês, na verdade, essa estrutura toda, agora precisa ser vista, estudada por nós. Porque agora a gente tem que perguntar, onde a gente está na história, nessa história, onde a gente está em termos da clarificação do problema que eu trouxe para vocês. Que agora a gente está clarificando o problema, trazendo Rússia para a história. A gente está clarificando o problema. Então a gente está nessa história de clarificar. Onde a gente está? A gente está antes do desapontamento ou a gente está depois do desapontamento? Será que a gente já está aqui? Ou será que a gente ainda está aqui? Para mim, as duas hipóteses são muito válidas. E acho que a gente ainda não chegou. Pelo menos eu não entendo. Porque se vocês lembrarem, vocês não vão lembrar, mas eu vou falar para vocês. No último verão, o mensageiro para esse tempo pela primeira vez subiu num púlpito e trouxe o assunto da Rússia para a profecia de novo. No último verão, isso aconteceu. Nos Estados Unidos. Como que é? Pergunta. Mensageiro para o tempo. Quem é o mensageiro para esse tempo? Quem é o Samuel Snow? Quem é o Samuel Snow? Vocês vão responder quem é o Samuel Snow. Hoje. Quem é o profeta? Ok? Quando vocês olham como a irmã White conta a história milerita, quando ela fala dessa história, como ela chama o mensageiro? Miller. Ela fala claramente de Miller nessa história. Então a gente avança. E ela vai contar a história do clamor da meia-noite. Quantas vezes ela menciona o nome de Snow? Eu não... Para mim, nenhuma. Se tiver, talvez. Eu não lembro. Eu nunca vi a irmã White mencionar o nome de Snow. Se alguém souber. Aqui, de Snow, Samuel Snow. Ela não menciona o nome dele nenhuma vez, porque ela sabe que isso é a história do movimento. Essa história do Snow é a sua história. Você tem que entender o seu papel na profecia hoje. Só para que vocês entendam, até aqui atrás, o mensageiro para esse tempo, ele estava compartilhando toda a luz que estava sendo aberta. Toda a luz estava sendo compartilhada. Ele era responsável por trazer a luz. A gente chegou num tempo
onde ele, o mensageiro, para o nosso tempo, já não consegue, ele está tendo que se manter, se manter atualizado com toda a luz que está chegando de todos os lugares do mundo sobre esse assunto. Então agora as coisas meio que se inverteram. Quem está tendo que se esforçar para se manter atualizado com a luz é o próprio mensageiro. Mas agora eu quero que vocês notem uma coisa. Essa semana, alguns de nós teve a oportunidade de estudar a história de Elias. Semana passada, nas últimas semanas, a gente falou um pouco sobre a história de Elias. Então vamos lá na história de Elias. Vamos 1 Reis 18, 17. Deixa eu só perguntar uma coisa. Você falou onde nós nos encontramos ali, não é? Naquela história. Antes ou depois do desapontamento, né? Mas 19 de abril de 1844 não está correlacionado com o 11 de setembro? Sim. Então, nós não saímos depois? Sim. 19 de abril, 11 de setembro. Então, como a gente lida com isso? Porque quando a gente vai ver os desapontamentos que acontecem na nossa história, eles não são de fato no 11 de setembro. Nosso desapontamento. Essa é uma das formas de responder para essa pergunta. O desapontamento que a gente passa é o mesmo de Esdras. Essa é uma das formas. Qual foi o desapontamento de Esdras? Poucos responderam ao chamado para sair de Babilônia. As pessoas continuaram insistindo em trazer erro para dentro do movimento. E Esdras ficou desapontado com aquilo. São poucas as pessoas que realmente atenderam ao chamado. Então, quando a gente chegou em dezembro do último ano, e essa mensagem foi traga, Rússia. Estou antecipando as coisas. Eu vou voltar e vou tentar responder isso daqui a alguns minutos. Vamos para 1 Reis 17, verso 1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá. O que orvalho e chuva representam? A mensagem. Não vai haver chuva durante esses anos, senão segundo a minha palavra. Então, quando a chuva vem, não vai ter chuva, senão segundo a palavra do profeta. Olha o que acontece com Miller aqui. Como que a mensagem de Samuel Snow vem? Segundo a palavra do profeta, do mensageiro. Ok? A gente consegue ver isso? Perdi alguém? Você? Qual é? Não vai haver chuva, senão segundo a palavra do profeta. Então, de acordo com o profeta, você tem chuva. Então, esse marco, Miller, é segundo a palavra de Miller, em 17 de maio de 1843, que vem essa história, que essa história continua, que vai haver chuva, ok? É uma mensagem. Então a mensagem chega de acordo com a palavra do profeta, ok? Essa é a história de Elias. Quando vem chuva, é chuva de acordo com a mensagem de Elias, ok? A palavra de Elias. Então quando a gente chega no verão do ano passado, ninguém, não eram nem jornais, nem ninguém nesse movimento falava de Rússia. Ninguém. Pela primeira vez, no verão do ano passado, a gente tem a Rússia sendo traga em público numa apresentação. Em dezembro, a mensagem foi apresentada. Então a gente caminhou nessa história. O que aconteceu em dezembro, quando a mensagem foi apresentada, é que as pessoas não estavam concordando. Ok? As pessoas rejeitaram o outro lado da mensagem, que está ensinando nesse ponto B. De hoje. As pessoas que criaram um ponto B disseram: não pode ser que essas profecias sobre Rússia sejam verdades.
Mas isso tudo sobre Rússia é baseado na palavra do mensageiro, bem aqui atrás. Então a gente está nessa história onde as pessoas veem isso, mas elas não concordam. Lembre que nessa história Samuel não publicou, mas existia uma nota dizendo: nós não concordamos. A minha pergunta, é que eu não sei responder, será que é assim que esse modelo vai acontecer? Ou será que o nosso desapontamento, a gente vai primeiro ter um desapontamento para depois ter a predição antes da meia-noite? Ou será que o nosso desapontamento foi o fato de que foi apresentado e a gente estava com movimento, caminhando, e mais pessoas deixaram? Qual é o nosso desapontamento? Será que ele vai acontecer e a gente ainda não viu? Ou será que o fato de, em dezembro do último ano, as pessoas terem abandonado o movimento representa isso? E hoje a gente já está nesse maio. O que eu acho que é o mais provável é que a gente ainda não passou por esse desapontamento. Mas são respostas que a gente não tem. Enquanto a gente não tem respostas, a gente foge. Ok? A gente vai tentar tratar mais disso agora, que a gente tem mais um marco nos próximos meses. O último verão foi meados do ano passado? Não, verão pra gente é diferente do verão de lá, né? É isso que eu quero saber. Maio. Você está falando de que maio do ano passado. Esse período no meio do ano. Do ano passado. Então, meados do ano passado. Isso, meados do ano passado, exato. Então a gente tem toda essa história. E é assim que a gente resolve esse problema. Ok? Porque logo antes de Cristo abrir o último selo na história milerita, estava esperando em 1843. E logo antes do fechamento da Porta da Graça, logo antes da meia-noite para eles, Cristo removeu a mão. Eles puderam ver que o erro era que não era 1843, mas 1844. Então a gente mostrou esse tempo inteiro que Rússia, a gente disse que em 1989, Rússia havia sido exterminada, que não tinha nenhum papel mais na profecia. E logo antes da nossa meia-noite, a gente consegue ver que Rússia não era do jeito que a gente entendia bem, não era bem do jeito que a gente entendia, mas que ela tinha, na verdade, um papel a desempenhar ainda. Então a gente está voltando aqui atrás, assim como nessa história, e clarificando a mensagem. Essa história é a história onde a gente volta aqui e clarifica a mensagem. Mas lembrem-se que esse diagrama era como Deus queria que fosse. Deus queria que as coisas fossem daquele jeito, porque Ele queria testar a fé do povo. Ok? Tem alguma dúvida? Alguma coisa que não ficou clara? Se tiver alguma coisa que não está clara, realmente pergunte. Última pergunta, você disse que na predição entre meia-noite e 6 você pode achar. Judas levanta da mesa e um demônio entra nele antes da meia-noite. Qual é o nosso maior teste? Não, então não entendi. Ele está perguntando se fecha a graça nesse mar. Predição antes da meia-noite. Para quem sair, sim. Se aqui é o fechamento da porta da graça. Para quem sair. É uma pergunta difícil. Mas sim. Para Judas foi. Sim. Para Judas foi. Quando ele estava tomado do que era do jeito, Você poderia falar que para a pessoa que está no celular. Pode ser que nesse momento comece as 7 placas também. Não, ainda não.
É uma pergunta difícil, mas ela tem resposta. Fecha para todos. Só que ela tem muitos... A gente não pode julgar. Tem muitas complicações nesse ponto. Mas Judas, ele fechou a sua porta da graça nesse ponto. Não foi meia-noite. Antes da meia-noite ele fechou a porta da graça dele. Antes. Se a gente pegar a história de Cristo, a gente falar que meio-dia a gente tem a cruz. E meio-dia é meia-noite. Antes, Cristo caiu. Cristo não. Judas. Judas caiu, certo? A apostasia de Judas vem antes da cruz também. A gente coloca isso linha sobre linha. Antes da meia-noite, a queda de Judas. Então, o joio vai ser atado antes da meia-noite. Não necessariamente antes do PAM. No PAM. Não para todos. É isso que eu não sei. Para aqueles que rejeitam as suas Eu não tenho resposta para essas perguntas. É para aqueles que rejeitam, que ninguém sacerdote sai da mensagem. O que está acontecendo? Se a gente estiver próximo da meia-noite. Eu não queria agitar tanto vocês, ok? Deixa eu tomar a apresentação de novo. Eu não queria agitar tanto vocês quando eu trouxe esse ponto. O que eu trouxe para vocês é algo que está sendo estudado agora. Então não espere que eu tenha as respostas para tudo que vocês estão querendo que eu responda, porque eu não vou poder responder para vocês. Eu só quero trazer vocês para o mesmo nível, pelo menos não no mesmo nível, mas eu quero trazer vocês em contato com o que está acontecendo hoje no movimento, ok? Então, não espere que eu tenha todas as respostas para vocês. Eu tenho parte delas, mas muito poucas ainda. A questão aqui é que, assim como Samuel trouxe a mensagem de que iria haver, de certa forma, uma alternância, demorar mais tempo, ela foi rejeitada e tal, o grande contrassenso que está havendo agora é em relação à Rússia e à União Soviética, que tem o Rio do Sul? É um paralelo? É sobre o papel da Rússia na profecia. Se realmente existe luz sendo aberta agora na profecia de Daniel 11. Porque o que está sendo dito por essas pessoas que criaram o ponto B é de que não existe luz nenhuma em Daniel 11 até a meia-noite. Depois de ser aberto? Só daqui para frente vai ser aberto. Que anularia tudo Que nós estamos estudando. É como se tudo que a gente estivesse estudando não tivesse certo. Mas a mensagem diz isso? Pessoas no movimento. A gente tem 2 movimentos agora. Davi e Absalão. Qual é o problema? Qual o problema de Absalão? Qual é o nosso maior teste? Eu tenho até que horas? Já passou, não. Quanto é? 1h09, vai. Ok. Qual é o maior teste que nós vamos ter? Qual é o maior teste que nós vamos enfrentar? A imagem da besta, ok? Esse assunto a gente tem estudado já tem 2 anos. O maior teste para você colocar diante do povo de Deus é da imagem da besta. Então, quando a gente vai para essa história, antes da meia-noite, a gente vai ver Absalão tomando as concubinas de Davi e formando a imagem da besta antes. Então, existem muitas linhas de profecia que a gente pode mostrar essa estrutura, que antes da meia-noite, o joio vai ser atado antes. O que a gente está tentando entender é exatamente isso, ok? Perdão? Perdão? A imagem da besta.
E também é aqui no decreto dominical, certo? Quando os Estados Unidos vai fazer com que todos adorem, ele vai levantar uma imagem para a besta. São 2 vezes que os Estados Unidos em Apocalipse 13 fazem a imagem para a besta. Ele faz uma imagem para a besta e uma imagem à besta. É assim que é dito? A imagem da besta e uma imagem para a besta. São feitas 2 vezes. Então a gente entende isso dessa forma, usando o fractal. Ok? Mas como eu disse, eu trouxe o assunto para a gente estudar. E não para responder todas as dúvidas. Isso aqui é luz que está sendo aberta agora. Ok? Essa luz está sendo aberta exatamente agora. Se você fala inglês, tem parte disso está sendo resolvido, está sendo tratado nos vídeos que falam sobre Salmos 23, no canal da Escola dos Profetas nos Estados Unidos. Parte disso, Salmos 23. O mesmo casal que trouxe o entendimento, Daniel 11:40, de Daniel 11, 1 ao 39, está agora apresentando o mesmo tópico sobre isso, trazendo mais informação. Não espere que você tenha que enfrentar todos os problemas agora. O que vai acontecer na meia-noite é que essas coisas vão estar muito, muito claras. Ok? Posso fazer uma pergunta? Não é exatamente sobre isso, é disso, mas você falou das festas de outono. São 3 festas de outono. As 3 se cumpriram depois de Jesus? Seria Pentecostes? Não. Talvez na morte de Estevão, mas Na morte de Estevão? eu não tenho informações sobre isso, não. Sim. Quando Davi volta e triunfa. Porque até meia-noite Davi foge. Não deixa essa história de Davi te confundir. A gente vai tentar entrar nela então, nas aulas, ok? A gente vai tratar da história de Davi nas aulas. Agora, não deixe o fato de que eu coloquei uma lógica sem colocar muito toda a estrutura que é precisa. Porque eu coloquei essa lógica simplesmente para mostrar onde a gente está hoje. Não foi para mostrar a predição antes da meia-noite. Embora a conclusão vai ser a predição antes da meia-noite. Mas eu coloquei essa lógica para mostrar que a gente está numa condição hoje que estamos recebendo ataques de todos os lados. De todos os lados. E a gente não tem resposta para tudo. E isso é ilustrado nessa linha. Então, olhe para essa linha. E a única coisa que eu quero que vocês saibam dessa linha é que a gente está vivendo a mesma experiência que Davi. A gente não tem resposta para tudo. Esquece a imagem da besta aqui. Embora tenha. Embora a gente consiga mostrar que ela é antes da meia-noite. Esquece isso por agora, porque essa linha foi para ilustrar outra coisa que eu queria que vocês vissem. Coloque a atenção de vocês em estudar essa predição antes da meia-noite. Porque o que de fato vai acontecer, o que de fato está acontecendo, é que antes da meia-noite, o joio já está sendo atado. Ok? Isso é o que está acontecendo hoje. É o que a gente precisa entender. Não é o que a gente entende, é o que a gente precisa entender. Ok? E aquela questão sobre 11 de setembro, que eu tinha perguntado assim como você respondeu? Eu tentei responder, talvez não ficou claro. Será que o nosso desapontamento é o fato das pessoas mais pessoas deixarem o movimento? Ou será que, de fato, isso aqui ilustra algo que, de fato, vai nos apontar? A gente não sabe. Eu não sei. Vamos terminar com uma oração e depois a gente pode tentar falar disso. Eu não tenho todas as respostas.
Como eu disse, eu não tenho todas as respostas. Espero que isso esteja claro. Quem precisa dessas respostas são vocês, ok? Não é eu que tenho que vir aqui dar resposta. Não é eu que vou dar a resposta para vocês. Eu espero que vocês deem essas respostas. Querido Deus, Pai que está nos céus, queremos te agradecer pelos momentos que passamos aqui estudando sua palavra. Queremos te agradecer por esse último final de semana profético que tivemos. O Senhor esteve nos abençoando, nos guiando. Que nós possamos ser fiéis à luz que o Senhor tem derramado sobre este movimento. Que possamos ter confiança de que esse movimento já triunfa desde muito tempo. Que possamos realmente entender a história que estamos vivendo. Que possamos voltar nesse caminho, Pai. E ver por nós mesmos como o Senhor nos guiou até aqui. Por favor, Pai, nos guie nesse restante de caminho. Nós estamos ansiosos por ver a sua vinda. Nós sabemos que em breve, em pouco tempo, nós vamos passar de mortalidade a imortalidade. Vamos estar no céu com o Senhor, com nossos queridos. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.